Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Vila Esperança, querido pastor Otávio, irmã Sandra, irmã Vitória, queridos irmãos Daniel e Márcia, família. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês e também por esse convite que me fizeram em estar participando desse momento tão especial na vida da igreja, que é o mês da família. Eu sou o pastor Edson Marques, pastoreio a Igreja Batista em Ponte Nova há 16 anos. Sou casado com Creidmar e temos 2 filhos. Ana Beatriz, 10 anos, Samuel, com 4 anos. Louvo a Deus pela vida de todos os queridos irmãos da Igreja Batista Vila Esperança e vou estar nesse momento meditando contigo, os queridos irmãos, a respeito do tema proposto pelo querido pastor Otávio, pela querida liderança de família da Igreja Batista Vila Esperança. Vivendo os desafios de hoje. Divisa Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos porque sua infinita misericórdia e bondade tem estado, ó Pai, sobre as nossas vidas todos os dias. Obrigado por esta amada igreja. Eu te peço que o Senhor esteja suprindo as necessidades de cada família, ó Deus, que representa a Igreja Batista Vila Esperança. Eu suplico suas bênçãos sobre a casa de cada um, sobre a família pastoral. Eu te peço que o Senhor esteja suprindo as necessidades dos meus irmãos e abençoando-os continuamente. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sim, queridos, estamos diante de grandes desafios nos dias atuais. Desafios de viver uma vida de integridade, viver uma vida de submissão, viver uma vida em diálogo com o nosso cônjuge, viver uma vida nos padrões bíblicos, segundo a vontade do Senhor. Somos justamente chamados para entender o que o Senhor Deus quer de nós e para servir com amor, com carinho e com dedicação. Quando servimos, queridos, com amor, com carinho e com dedicação, entendemos o que é a família, porque a família nasceu no coração de Deus. A palavra do Senhor diz claramente, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Até aí tudo bom, muito interessante. Deixar o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e ambos serem uma só carne. Mas quando o pecado entrou no coração de Adão e Eva, mudou tudo. A mulher que era osso dos ossos passou a ser a mulher que tu me destes. Queridos, quando temos em nossos corações a certeza de que somos fracos, falhos e pecadores, nós precisamos pedir ao Senhor através da oração para nos ajudar a vencer nossas fraquezas, para nos ajudar a olhar a fraqueza do nosso cônjuge e ajudá-lo a vencer. Sim, há muitos problemas pelos quais nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso relacionamento conjugal. Mas a Bíblia é muito clara, dizendo que nós precisamos entender
que a família nasceu no coração de Deus. E a Bíblia é muito clara dizendo que essa família ela precisa refletir Cristo. Ela precisa demonstrar o tão grande amor de Cristo sobre justamente a sua casa. E esse é um papel do homem, esse é o papel da mulher, estar refletindo Cristo em toda hora, em todo tempo, em todo lugar. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 24, versículo 5, Deus diz assim através de Moisés: um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo durante 1 ano para promover a felicidade da esposa. Olha como que nós encontramos no Antigo Testamento a dedicação do homem para com a mulher imposta por Deus. Como que nós encontramos, queridos irmãos, o homem sendo isento de qualquer responsabilidade e de guerra para estar promovendo a felicidade da mulher. Há muitas pessoas que casam com uma motivação totalmente errada, queridos. Com a motivação de ser feliz. Vou me casar para ser feliz. Mas a grande verdade é que quem se casa para ser feliz não é feliz. Nós precisamos nos casar, ou seja, os noivos, os namorados precisam ter no seu coração o desejo de casar-se para fazer o outro feliz. Quando você tem esse desejo, com certeza haverá reciprocidade. Com certeza o Senhor, o nosso Deus, vai estar agindo de maneira sobrenatural no coração do seu cônjuge e vai te ajudar a vencer suas fraquezas e também a ver as fraquezas do seu cônjuge e ajudá-lo a vencer. Imagina um ano de lua de mel, um ano de dedicação, um ano, queridos, esse homem não poderia ser levado para a guerra, enviado para a guerra, nem poderia colocar nenhum imposto ou qualquer encargo sobre os seus ombros, porque durante 1 ano ele teria que promover a felicidade da sua esposa. Quando temos essa intenção em nossos corações, promover a felicidade do outro, existe a reciprocidade e nós conseguimos vencer com diálogo, conseguimos vencer as intempéries da vida, os problemas e as dificuldades dia após dia. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios, em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, 26, ele diz que uns têm salmos, outros têm ensinos, outros têm profecias, mas tudo seja feito para a edificação. Tudo que eu, que você, tudo que nós vamos fazer precisa ser para a edificação, para construir, para abençoar, para ajudar o nosso próximo, para ajudar o nosso cônjuge a viver bem, a vencer justamente as suas fraquezas, os seus problemas. Esse é o grande desafio que nós temos nos dias atuais. Precisamos testemunhar a respeito de Cristo em nosso relacionamento conjugal. Precisamos estar pedindo que o Senhor Jesus nos ajude nesta jornada e que Ele esteja com suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. A Bíblia apresenta algumas figuras, queridos irmãos, algumas analogias para ensinar quem somos ou quem é a igreja. Por exemplo, a Bíblia fala sobre os ramos, sobre o rebanho e sobre o corpo de Cristo. Deus se revela na Bíblia através de figuras familiares. Mas como assim, pastor? Deus usa figuras familiares para se revelar, para mostrar o seu tão grande amor para com as nossas vidas, seu cuidado, sua proteção. Por exemplo, em Isaías 49, versículo 15, nós encontramos claramente a palavra do Senhor dizendo, olha o que diz, Isaías 49, versículo 15, pode a mãe
que amamenta o seu filho se esquecer da criança que mama? A resposta é não. A verdadeira mãe não se esquece da criança que mama. Mas ainda que esta se esqueça, olha o que diz o verso: eu não me esquecerei de vocês. Vocês têm os vossos nomes escritos nas palmas das minhas mãos. Queridos, entendam o que Deus está fazendo. Ainda que o maior amor, o de mãe, conhecido na terra, venha a falhar, o amor de Deus nunca falhará sobre a vida dos teus filhos. Deus, quando quis explicar o amor que tem por nós, ele usou justamente a figura do amor da mãe. E ele disse claramente: por mais que essa mãe se esqueça, eu jamais me esquecerei de vocês. Quando Deus quis falar a respeito do cuidado que ele tem conosco, ele deixa a figura materna e usa a figura paterna em Mateus capítulo 7, versos do 9 ao 11. O Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedir. Jesus, quando fala a respeito do cuidado do seu filho, Jesus, quando fala a respeito do cuidado do seu Pai, Deus maravilhoso, ele usa a figura paterna. E é muito interessante a gente entender isso, queridos irmãos, porque o objetivo é estar demonstrando como Deus está cuidando da gente. Então Jesus, quando fala a respeito do cuidado do seu Pai, ele usa a figura paterna sobre quem repousa a responsabilidade de provisão e cuidado. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz que o marido precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A Bíblia diz que a esposa deve submissão ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. Mas por que Deus usou figuras familiares para se revelar? Porque nós não somos mais estrangeiros e nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, como diz em Efésios 2,19. Logo, nós somos chamados, queridos irmãos, para espelhar Cristo. A família foi criada por Deus para refletir a glória de Deus. E esse é o grande desafio: refletir a glória de Deus em tempos difíceis. Viver uma vida em total dependência do Senhor. Esse é o grande desafio que eu tenho e que você tem. O desafio, queridos irmãos, de estar testemunhando do Senhor como um bom esposo, como uma boa esposa. É muito bom a gente testemunhar do Senhor em todo tempo, em toda hora, em todo lugar. Interessante é que problemas nunca vão nos faltar. O mais interessante ainda é que passam dias e dias, mas o cuidado do Senhor está sobre as nossas vidas. E nós temos maturidade, queridos, para poder enfrentar, para poder ajudar, para poder edificar.
E existem algumas bases de sustentação no casamento. Uma dessas bases se chama o diálogo. Quando você tem um diálogo com sua esposa, com seu esposo, vocês conseguem se dar bem, você consegue ir além dos problemas, você consegue solucioná-los o mais rápido possível. A segunda coisa que precisa haver é a sinceridade. Não deixe que o seu cônjuge venha duvidar de você. Seja sincero com ele. Esteja justamente abrindo sempre o seu coração, mesmo em momentos difíceis, mesmo quando você tiver uma fraqueza no seu coração. Abre o seu coração para o seu cônjuge e diga: olha, me ajude a orar, porque eu não estou conseguindo vencer esta fraqueza. A primeira coisa é o diálogo, a segunda é a sinceridade, o terceiro é a honra. Honra justamente o seu esposo, mulher, irmã em Cristo. Honra a sua esposa, homem de Deus, varão valoroso. Esse é o desafio que temos, porque o mundo tem inúmeras propostas para nós, o inimigo tem inúmeras sugestões para nós. A grama do vizinho sempre é melhor ou mais bonita do que a nossa. É isso que o inimigo quer colocar em nossas cabeças, nos nossos pensamentos, para nos afastar da comunhão, do diálogo, da sinceridade, da honra. Por isso, precisamos entender que sim, há um grande desafio para a gente poder enfrentar o nosso dia a dia. Vivendo os desafios de hoje, é que nós precisamos, através deles, não se conformar com eles. Romanos 12, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que as famílias hoje, é que o marido, a mulher, esteja testemunhando a respeito de Cristo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você, mulher de Deus, tem uma grande responsabilidade, ser submissa ao seu marido. Você, homem de Deus, tem uma grande responsabilidade de prover a sua mulher, de ajudá-la nas suas fraquezas, de estar orando com ela, de estar caminhando com ela, de estar intercedendo a Deus juntamente com a sua esposa, mas também com a sua família de um modo em geral, seus filhos. E quando você ama a sua mulher, você ensina aos seus filhos a amar também as suas futuras mulheres ou esposo. Através do seu testemunho, o seu filho ou a sua filha vai honrar o esposo dela ou a esposa dele. Eles precisam ver esse testemunho em nós. O desafio é grande, sim. A responsabilidade é grande, sim. Refletir a glória de Deus, testemunhar a respeito de Cristo, entender que estamos vivendo os desafios de hoje, mas que precisamos testificar em todo tempo, em toda hora e em todo lugar. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o verdadeiro papel da família. É testemunhar de Cristo. O homem e a mulher precisam ter diálogo, precisam ter
sinceridade um para com o outro, precisa honrar um ao outro, precisa testemunhar a respeito do Senhor Jesus em todo tempo, em toda hora e em todo lugar. A Bíblia diz em Efésios 5 e diz claramente que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Cristo deu a sua vida por amor da igreja. A Bíblia diz, queridos irmãos, no mesmo capítulo 5, o apóstolo Paulo dizendo que a mulher deve ser submissa ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. O que significa isso? Significa que eu devo obedecer o meu marido em tudo, pastor? Que eu devo estar debaixo dos pés do meu marido? Não, não é isso. É estar ao lado. A mulher é auxiliadora. Ela está sempre auxiliando. Eu acho muito bonito, queridos, quando um homem vai tomar uma decisão e ele até fala sem medo: vou ver com fulano primeiro para depois te dar uma resposta. A primeira impressão que vem é que esse homem é mandado pela mulher. Não, não é. Pelo contrário, esse homem é temente a Deus. Esse homem ama a sua mulher assim como Cristo amou a sua igreja. E esse homem quer dialogar com ela, e ele quer justamente a sua opinião, e ele quer que ela esteja a par de tudo que ele está fazendo. Isso é dedicação, isso é amor, isso é carinho. Assim como também a mulher diz: olha, eu não posso tomar agora essa decisão, eu preciso falar primeiro com meu esposo. Isso é amor, isso é dedicação, isso é carinho. Eu costumo dizer nas cerimônias de casamento que se o homem é o cabeça da mulher como Cristo é o cabeça, pois a Bíblia diz claramente, a mulher é o pescoço. E a cabeça olha para onde o pescoço quer. Por isso, precisa haver uma conexão, precisa haver diálogo, precisa haver sinceridade, precisa haver honra. Nós precisamos testemunhar do Senhor Jesus no nosso lar, no nosso relacionamento conjugal, fazendo a diferença em todo tempo, em toda hora e em todo lugar. Esse é o grande desafio que eu tenho e que você tem. O meu grande abraço vai para a querida Igreja Batista Vila Esperança, todos os casais. Que Deus seja abençoando a vida de cada um. Que Deus seja abençoando a família pastoral, pastor Otávio, irmã Sandra, irmã Vitória. Que Deus esteja suprindo as necessidades de todos vocês, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor, de maneira toda especial, enviou o seu Filho unigênito para justamente se entregar por nós na cruz do Calvário. Obrigado a Deus porque o seu tão grande amor foi revelado na pessoa do seu Filho. Obrigado a Deus pela vida das nossas famílias. Obrigado a Deus pela vida, Senhor, de todos os queridos irmãos que estão no alcance da minha voz, que estão me vendo através desse vídeo. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando o relacionamento conjugal de cada um, suprindo suas necessidades e seja colocando, ó Pai, em nossos corações, de um modo em geral, o desejo de estar testemunhando a respeito do Senhor, de estar espelhando a sua glória, de estar fazendo a sua vontade a tempo e fora de tempo. Que possamos brilhar diante dos homens, para que eles possam ver as nossas boas obras e glorificar ao nosso Pai que está nos céus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Grande abraço com carinho do pastor e amigo Edson Marques. Muito obrigado por essa oportunidade. Querido pastor Otávio, irmã Sandra, irmã Vitória, queridos irmãos Daniel e Márcia,
Que Deus continue abençoando essa amada igreja, no nome de Jesus.